Olá, prazer estar aqui com vocês no dia 12 de março para mais um chat. Tô vendo que nós estamos com o Vadinei e a Leda. Eu tenho perguntas que mandaram, mas a Leda deixou uma pergunta que já está aqui faz tempo, então vamos respondê-la. A Leda nos diz: boa tarde, professora. Para Lacan, o inconsciente se desvincula do consciente. Entre aspas, desacordado com Freud, fecha aspas. Eles agem de forma independente e as palavras e as ações seriam reflexos do inconsciente. É por isso que a psicanálise deveria focar na simbologia de nossa fala. Neste ponto, sua ideia está de acordo com Freud? Por quê? Na verdade, Leda, é assim. Nós só vamos estudar Lacan porque Freud existe. Lacan fez uma revisão da obra freudiana. Então, vamos lá. Sim, o inconsciente funciona independente do consciente, vice-versa. Uma pessoa, por exemplo, poderá ter um desejo inconsciente que não tem nada a ver com o seu desejo consciente. Por exemplo, ela pode querer matar uma pessoa, nem por isso vai fazê-lo. O seu consciente não quer matá-lo, mas o seu inconsciente sim. Então, eles têm funcionamentos independentes, exceto quando a consciência toma conhecimento do desejo que está, do fato que está no inconsciente, que isso ocorre durante o tratamento analítico. Quando você me pergunta se as palavras são reflexos do inconsciente, é o seguinte, veja bem, a palavra inconsciente foi criada pelo Freud. Muito bem, muito bem. Freud vai dizer que o inconsciente não é acessível à consciência. Agora, Lacan, vamos ver o que Lacan diz, porque para se falar dos autores, e até se está de acordo com Freud, é preciso entender o que os autores dizem. Lacan vai dizer o seguinte, que a partir do momento em que nós, seres humanos, começamos a falar, é aí que se iniciam os nossos problemas neuróticos. Nós precisamos da fala para nos comunicarmos, mas para Lacan a fala é o próprio simbolismo do que está no inconsciente. Ok? Freud não pensou exatamente isso. Freud não usou a construção da linguística como a construção da neurose. Ele usou de forma diferente. Então é por isso que a psicanálise deveria focar... A psicanálise só foca nos símbolos. Seja freudiana, junguiana, lacaniana, ragiana, ela só foca em símbolos. A psicanálise é a própria mitologia, é o próprio símbolo. Né? Então, por exemplo, o que seria um símbolo junguiano? O arquétipo. Freud vai falar, por exemplo, vai falar do complexo de Édipo. E eu te pergunto, qual é o arquétipo do seu complexo de Édipo? Nós estaríamos misturando Freud e Jung sempre através de um símbolo. Então a fala, a terapia da escuta, aquilo que nós ouvimos do paciente não é o que ele diz, mas é o que ele simboliza. Até porque nós vamos ter dois pacientes usando a mesma palavra, por exemplo, abacaxi, e o símbolo do abacaxi para os dois é diferente. A mesma coisa vai acontecer na interpretação dos sonhos. Nós temos o conteúdo manifesto e o conteúdo latente. O conteúdo manifesto é o abacaxi, o latente é o que está por trás dele, o que simboliza. Então, psicanálise é única e exclusivamente a leitura dos símbolos, que simbolizam coisas diferentes para cada pessoa. Tá bom? Espero que você tenha entendido, Leda, é só você nos passar aqui uma mensagem, né? Nós recebemos uma pergunta do Mário Gadelha, né? Agora eu vou ligar o celular, porque o suporte me manda aqui, né? Então, a pergunta é grande do Mário Gadelha, ele diz assim: olá, Fátima, sou aluno do curso de psicanálise e estou nos módulos de Jung. Tenho duas perguntas. Primeiro, o conceito de ego freudiano é similar ao conceito de self junguiano? Qual seria a diferença caso exista? Sim, Mário, existe. Ego, para o Freud, é a mesma coisa que eu. Não é uma parte de nada, é o todo, é a consciência. Para o Jung, completamente diferente. O ego é uma parte do self. E o self é a totalidade do ser na teoria junguiana, diferente do conceito. Então, veja bem, ego para Freud é a expressão da consciência e para Jung é apenas uma parte do self, que seria o total dessa teoria junguiana. Diferente completamente de Freud. Aqui não vai quem é que está correto ou quem está incorreto, mas a diferença. Nós temos um diferencial grande.
Jung, agora ele faz uma segunda pergunta. Jung elabora o conceito de ânima e ânimos. É certo afirmar que a homossexualidade, tanto masculina quanto feminina, seria uma espécie de desajuste da ânima ou do ânimos do indivíduo? Errado. Qual seria a relação desses conceitos apresentados por Jung com relação ao tema da homossexualidade? Nenhuma. Jung nunca falou que isso era homossexualidade. Jamais. Porque energia feminina e energia masculina, por exemplo, para Freud não existe. Freud é uma energia só, energia libídica. Freud sim tem um conceito para a homossexualidade, que é o próprio narciso. Freud vai dizer que todo narcisista ama o outro porque ama a si mesmo através do outro, que é o meu espelho. Né? Então, sim, com relação a Freud, não com relação a Jung. Ânima e ânimos seria uma parte do próprio self. O conceito não se baseia na homossexualidade, e sim numa energia existente em todos os seres humanos. Ok? Tudo bem, Valdinei? Espero que esteja respondido. Agora tem alguma coisa aqui enorme, que é do Valdinei. Tudo bem, Valdinei? Bom dia, professora Fátima. É um prazer participar do chat e gostaria de tirar 2 dúvidas, se possível. A primeira, atualmente tem um personagem na TV que tem me chamado a atenção. Uma adolescente que foi criada em regime de produção independente por uma executiva. Aos 16 anos, sua mãe foi acometida por uma doença terminal e logo após a descoberta resolveu procurar o pai e apresentar a filha. Após a sua morte, a filha foi morar com o pai e a madrasta, que por sinal acolheram com toda a atenção e carinho. Mas a adolescente está com um comportamento doentio. Mentiras, fingimentos, provocações, intrigas, não presentes na rotina. Nitidamente o transtorno de conduta está fora de controle. O objetivo dela, a princípio, é afastar ou eliminar a madrasta. Usa todos os recursos para isso. Penso que em breve a trama dará um final feliz e a adolescente irá se ajudar. Se é novela, com certeza. Se é vida real, não. Mas na vida real nem sempre é assim. Esse comportamento pode estar relacionado com complexo de Édipo, Eletra, não vivido, resolvido ou foi em virtude do luto. Trauma não elaborado. Como seria o acompanhamento de uma pessoa assim? Veja bem, vamos lá. Valdinei, nós estamos falando de um personagem. Suponhamos que é uma pessoa verdadeira e não um personagem, você tem que fazer uma ficha anamnética, uma coleta de dados, porque ninguém se transforma da noite para o dia. Veja bem, não é porque é uma produção independente, como está sendo falado aqui, os problemas psicológicos não estão sempre e sem um motivo relacionados ao contexto familiar. Até porque se você analisar uma família que tem 4 ou 5 filhos, se todos são criados pela mesma família, no mesmo contexto, por que eles são diferentes? Porque tem um que vira alcoólatra, outro que não sei o quê, outro... Existem muitos fatores que influenciam a vida das pessoas. Então, quando nós vamos avaliar um paciente, tem que ser uma avaliação totalitária. Uma avaliação com uma ficha anamnética completa, né, onde nós vamos investigar a gestação dessa criança, se possível, como foi sua infância, como é que era a relação com o pai. É assim, de 0 a 10 anos, tudo que acontece na vida da criança vai dizer o que ela vai ser na fase adulta. Portanto, aos 16 anos, sua mãe foi acometida de uma doença, já está feito. A neurose já estava nela. Não foi a perda da mãe. A perda só agravou. A falta do pai talvez tenha sido importante e a acolhida da madrasta também não significa nada. O estrago já está feito. Então, essa adolescente, se é que ela quer ter terapia, se é um complexo de Édipo, qualquer coisa que você venha dizer, qualquer psicopatologia, só tem validade se for um caso real com uma anamnese completa. Isso é uma especulação que está sendo feita. Pode ser qualquer coisa. Como seria o acompanhamento de uma pessoa assim? Seja adulto ou adolescente? O acompanhamento, os testes projetivos estão fundamentados no inconsciente? Claro que estão. O teste projetivo dentro da psicanálise, que não é o mesmo dentro da psicologia, tente bem. Eles estão vinculados ao Jung, a Anísio da Silveira. Também não é Freud, mas nós usamos tudo isso. Os testes projetivos, eles auxiliam na busca de motivos.
mas eles não são o fundamental. Então, os testes projetivos estão fundamentados no inconsciente, segundo meus estudos, estou correto? O psicanalista aplica testes projetivos, se assim como adquirir? Não, não adquire, meu amor, é dentro da teoria do Jung. Isso é o psicólogo. Não confunde o psicólogo com o psicanalista. Os testes projetivos do psicólogo, só o psicólogo pode aplicar. Nem o psicanalista, nem o psiquiatra, ninguém pode. Eles têm uma reserva de mercado dos psicólogos, mas nós não aplicamos aqueles testes. Os únicos testes que nós aplicamos, que aliás é desenho projetivo, não é teste, está baseado na teoria do Jung e da Nise da Silveira. Então, se você quiser pesquisar. Então, não se adquirem testes, ok? Nós estamos com uma chuva aqui tremenda, parece de granizo, né? E está dando uma interferência. Então, Valdinei, essa é a resposta. Eu espero que você tenha entendido, né? Se tiver mais alguém aí que queira fazer perguntas, se não, como sempre, né? A Tereza manda perguntas aqui pra gente. A Tereza nos pergunta, assim, uma pergunta que é bastante comum no curso. Por que é necessário, por que é obrigatório, não necessário, perdão, é que a gente faça terapia? Eu já vou explicar porque o Sandro... Boa tarde, só estou tendo a oportunidade de acompanhar ao vivo agora. Gostaria de saber se para Freud as fobias de hoje eram consideradas todas como histeria. Não, Freud considerava neurose histérica uma coisa e neurose fóbica outra. Completamente diferente, tá bom, Sandro? Não sei, você está começando, você ainda não entrou em psicopatologia. Então, para Freud, havia neurose fóbica, neurose histérica, neurose... Então, havia várias neuroses, mas histeria são sintomas físicos sem doença orgânica. E fobia é o medo levado ao extremo. São medos de determinadas coisas sem motivo aparente. Então, assim, medo de barata, medo de cachorro, sem que tenha havido um cachorro que está mordendo. Medo do medo, que é a síndrome do pânico. Então, Sandro, são coisas diferentes. São neuroses, têm as mesmas indicações dentro da teoria freudiana no que tange as idades, o aparelho psíquico, as pulsões, mas são divididas em sintomatologia diferente, com prognósticos diferentes, tá bom? Espero que você tenha entendido. Então a Tereza nos pergunta o porquê da análise, por que é obrigatório, se em psicologia não é obrigatório. Veja bem, a base da psicanálise, ela está baseada no fato de que toda análise é de transferência. O paciente transfere para o analista todas as suas emoções e o analista faz um manejo da transferência, se colocando, sabendo que está no lugar de alguma figura infantil do paciente. Agora, se o analista, o pretenso analista, não fizer terapia, ele não vai ter manejo, ele vai fazer contra-transferência. Ou seja, ele vai se solidarizar com o sofrimento do paciente e vai chorar junto com ele. Não pode. Isso não pode acontecer numa terapia. Então, nós temos que estar suficientemente tratados para poder tratar do outro. Entendeu, Tereza? A Nádia pergunta, oi professora, tudo bem? Qual a diferença entre medo, ansiedade e preocupação? Bom, a preocupação é uma coisa que não acelera o coração, que não dá sintomas de sudorese, não dá angústia, é apenas uma preocupação. Que pode ser com ter dinheiro no final do mês, preocupação com o tempo, com a violência, todos nós temos preocupações o dia inteiro, né? Ansiedade, ela também é normal, porque a ansiedade nos protege. Não é? Se a gente ouve um tiro na rua, entramos em ansiedade, em medo e não saímos, olhamos na janela e ficamos em casa, até que a coisa passe. Na verdade, não é a diferença entre medo e ansiedade. O medo é uma sensação e a ansiedade é um sintoma que vem do medo. Né? Então, uma ansiedade patológica é assim... Não aconteceu nada, não houve um tiro e eu estou aqui na maior ansiedade, o coração dispara, eu entro em sudorese e entro em medo e medo não sei do que. Então, o medo é uma sensação boa quando se sabe do que,
porque vai se... Inclusive medos psíquicos. Eu tenho medo de me conhecer, eu tenho medo de saber quem sou eu, mas vou enfrentar isso numa análise. Eu tenho medo de sair na rua sozinho, eu tenho medo de ficar em casa, mas eu vou enfrentar meus medos. Em terapia, o que é psicopatológico é o medo que eu não sei qual é o medo. E aí eu entro em ansiedade por um medo que... eu estou com medo, mas eu não sei do que é. Uma sensação, sabe? Eu tô com uma ansiedade, uma preocupação, mas não sei do que é. E começo a ter um estado fóbico. Medo exagerado, medo elevado ao quadrado. Então aí, todos esses sintomas, medo e ansiedade e preocupação, começam a entrar no grau da neurose. Neurose é quantitativa, não qualitativa, mas mais quantitativa. É como qualquer coisa. Por exemplo, qual é o peso ideal que eu tenho que ter, eu, Fátima Mora? É X. Se eu estou para cima ou se eu estou para baixo, eu estou errada. Eu não estou equilibrada. Então, o equilíbrio em psicanálise é uma questão de quantidade. Quantidade de medo, quantidade de preocupação e quantidade de ansiedade. Se é muito, é patológico. E existe uma coisa que está dentro da normalidade.